Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre este Deus seja louvado. Um bom dia a todos vocês que verdadeiramente pisam nos rastros de Deus, através dos rastros de Jesus, onde Ele, com as suas digitais, com sua voz, com todos os seus movimentos, Ele prega a palavra, vive a palavra, e a todos aqueles que dele aproximavam, a todas as pessoas de todos os quatro cantos, sem o mínimo preconceito, ele sempre enchia os corações de esperança. Seus olhos, seus movimentos irradiavam uma luz como numa aurora de um amanhecer pascal. Por isso as pessoas se aglomeravam e as pessoas se multiplicavam, e onde ouvia dizer que eles estavam, corriam para ouvir o Galileu falar, o Galileu pregar, o Galileu ensinar, com tanta sabedoria e autoridade, que era oriunda e só podia ser oriunda do céu, porque nunca frequentou as escolas rabínicas, nunca frequentou as escolas dos mestres de Israel. Tudo aquilo que ele trazia nos lábios, que vinha do próprio coração, era como se um cordão umbilical que ligava ele na terra ao coração do Pai no céu. Era o transmissor de todas as notícias, as boas notícias, o fechamento do Antigo Testamento e a abertura do Novo, da plenitude dos tempos do Novo Testamento, onde inauguraria um novo rebento, um novo ramo, onde inauguraria com toda certeza a igreja fundamentada na sua encarnação, na sua paixão, morte, ressurreição, ascensão e glorificação, uma igreja que estava completamente recheada desses passos de Jesus, das digitais de Jesus, da santa palavra de Jesus, dos seguidores de Jesus, os primeiros cristãos, né, a Santa Patrística, os primeiros padres, os santos do deserto, enfim. Um mundo que mudou completamente os rumos da história com a vinda do Filho do Carpinteiro, Filho de Nossa Senhora da Virgem Maria, Jesus Cristo. Então, bom dia para você que gosta de ouvir a palavra, que gosta de ouvir falar deste Deus maravilhoso, deste Deus que nunca teve princípio, nem meio, nem fim, esse Deus sem precedente, este Deus que sempre será, que sempre foi. Este Deus que verdadeiramente, se tomássemos consciência da sua grandeza, da sua dimensão, nós não conseguiríamos viver. Por isso a palavra fala que quem vê Deus morre, morre mesmo. A gente morre do velho para viver o novo. Morre o homem velho, pecador, porque ele se converte. Porque toda ternura, todo amor de Deus, quando leva alguém a fazer essa experiência, o próprio coração dessa criatura humana se abre e ele percebe nas entrelinhas de tudo, dentro, aquilo que está dentro de si, da própria complexidade de si, muda, converte, deixa as perversões para trás, começa a trilhar um caminho novo, é o nascimento novo. É como a borboleta que sai do casulo, deixa o mundo para beijar exatamente, viver do néctar, das flores, do colorido, que sai saltitando de flor em flor buscando o néctar da vida.
e exatamente buscando exatamente nas flores que Jesus deixou para nós, as sementes de vida eterna, o néctar dele mesmo, que está localizado na Eucaristia, nos sacramentos, através de toda beleza, toda magia, todo mistério pascal, todos os mistérios beatíficos deste Deus, que sempre esteve velado, revelado a poucos, mas que por Deus foi escancarado, por Jesus foi escancarado a nós, mostrado a nós. E ele mesmo, sendo Deus, como foi feito toda a descoberta depois da ressurreição para muitos, ele foi suspenso no madeiro completamente despido, foi despido de si para nos revestir da graça. Foi ferido de morte para sarar nossas chagas. Foi pregado na cruz para nos libertar de todo e qualquer tipo de cadeias e correntes. Desceu ao túmulo para nos levar para o céu. Ele desceu às profundezas da terra para nos levar no ápice do céu. Sofreu as piores dores para nos dar o alívio. Saqueou o inferno, tirando-nos da goela do demônio. Com toda a sua trajetória do céu até a terra, durante todo o percurso que ele viveu e com o culminar da sua vida messiânica, morrendo, ressuscitando, por mais 40, 50 dias aqui ficou, deixando as últimas mensagens, e acendeu-se, elevado por uma nuvem, e quando chega ao encontro do Pai, num abraço saudoso, que o Pai o aguardava na porta do céu, houve um abraço como a explosão que invejou a bomba atômica. E deste abraço os estilhaços desceram, fumegantes, como línguas de fogo, e foi direto ao coração de todos os apóstolos, seus seguidores e discípulos, que ali rezavam já a primeira novena oficial da igreja. 9 dias em orações, junto com Maria e algumas mulheres, e tudo isso foi culminado pelo fogo, o fogo santo que desceu, queimando os medos, queimando todas as paralisias, todas as enfermidades psicológicas, físicas, espirituais, dando a eles a coragem e a audácia de ir além da própria vida, de deixar casa, pai, mãe, deixar absolutamente tudo no sentido de desapego, para anunciar unicamente aquele que tem sentido viver e morrer por ele, Jesus Cristo, que tudo fez por nós, viveu e morreu por nós. E ascendeu-se e ganhou pela obediência um trono, um nome acima de todos os nomes, e diante deste nome até o inferno treme. E para aquele que guarda a fé, que faz o bom combate aqui na terra, levado pela palavra de Cristo, também receberá por mérito a coroa, assim como a Virgem Maria foi coroada pelo Deus Trinitário. Aquele que também vive com intensidade sua palavra, obedecendo até a morte este Deus, vivendo a santidade como tantos que nos antecederam e muitos que são santos e vivem no meio de nós e às vezes nem percebemos, receberá esta coroa, o louro da vitória. O cântico de todos os santos e anjos no céu, quando fecharmos os olhos para este mundo, de uma rotina pesada, este vale de lágrimas, e partirmos definitivamente para o nosso lugar, o lugar da nossa origem. A nossa origem é o céu é o Pai, junto com Jesus e no Espírito Santo.
O nosso lugar de origem é exatamente o coração de Deus, de onde Ele nos gerou, pensando em nós, em nos dar a vida, em nos trazer do nada à existência para cooperar com Ele, ver todo o seu poder e viver na intensidade de sua glória. Cantando glórias a Deus no mais alto dos céus, junto com todas as milícias celestes, cantando exatamente na nossa conversão, nas nossas metanoias, mudanças radicais de vida, onde este Deus se torna para nós toda a importância, se torna para nós o sentido da vida, se torna para nós o modelo de alegria e felicidade. Viver a santidade de Deus como filho legítimos e que honramos este Deus na plenitude da palavra, conversão, santidade, felicidade em Deus, por Deus e com Deus. Dentro dessa doxologia, mesmo ocultos, mesmo trancados, mesmo nas noites, mesmo sozinhos, mesmo distantes, quanto mais embriamos na solidão, mais embriamos em Deus e menos pecamos, porque a intimidade que vamos ganhando com Ele é cada vez maior, mais ampla, mais plena e total. E para aquele que verdadeiramente vive essa realidade, para você que desperta essa manhã, é preciso também despertar mais do que seus olhos, seu corpo cansado. É preciso que desperte a sua fé, sua alma, sua esperança e acreditar verdadeiramente que nós não viemos simplesmente do nada. Não acreditar que somos descendentes do macaco, como nos diz a ciência, ou se viemos, se for dentro do projeto de Deus, amém. Não achar que tudo existe simplesmente porque existe, não. É acreditar verdadeiramente que tudo existe por uma única razão. Essa razão se chama amor em plenitude por nós. É um Deus que quis nos criar para vivermos a eternidade dele, com ele, para ele, junto dele. Ah, se soubéssemos o quanto o sofrimento é purificador, o quanto o sofrimento nos leva a crescermos para baixo, a rebaixarmos diante da grandeza de Deus, se nós soubéssemos que quanto menos apego, que quanto menos desejarmos e querermos dessa terra, que tudo não passa de superficialidades, que não passa de ilusões, meras ilusões, que tudo é vaidade das vaidades, seríamos as pessoas mais felizes. Não invejaríamos e nem desejaríamos o que os mais ricos, mais poderosos possuem. Ao contrário, teríamos por eles compaixão, porque não tem como servir dois senhores. E a riqueza buscada com tanto esmero, com tanta força, com tanto desgaste neste mundo, não é capaz de levar-nos a lugar nenhum, a não ser num comodismo que muitas vezes nos lança no precipício abaixo. Ao contrário. E a nossa zona de conforto que tanto almejamos para o futuro, onde está o futuro? Onde que está o seu futuro nosso? Ninguém sabe. Não, eu estou construindo para o futuro. Que futuro? O nosso futuro deve ser Deus. O nosso futuro é aquilo que nós escolhemos. Quem escolhe aquilo que é bom e guarda para si as 7 chaves, que se tranca as 7 chaves, que guarda as 7 chaves e que não descansa
porque quer acumular mais. Eu digo para você, cada vez mais que adquirimos, mais prisioneiros nos tornamos de nós mesmos, dos nossos apegos, passamos a ser ávaros, egoístas, egocêntricos, passamos a ser pessoas cheias de vaidade, arrogantes, e vamos somando pecado sobre pecado, porque ser rico não é pecado, mas não dar a César o que é de César é. Não dar a Deus o que é de Deus é um pecado grave. E quando nós damos a Deus, como? No dízimo? Deus não precisa de dinheiro. É quando nós doamos muito além do mísero dinheiro, notas, valores, coisas, nos doando inteiro para Deus através dos irmãos. Por isso, meu irmão, você é convidado hoje a não permanecer onde você está, aquietado, acomodado ou simplesmente inquieto porque temos medo. A morte pode nos tirar o direito à felicidade que julgamos que está no dinheiro, no poder. E por isso fazemos de tudo, pagamos planos de saúde caros, como se o plano de saúde cobrisse e segurasse-nos na vida por mais tempo. Pagamos guardas, como se os guardas, como vigias, pudessem guardar nossas vidas. E a alma? Quem aguarda, a não ser nós mesmos, no horário vigiar o tempo todo? No praticar com esmero, com alegria, a caridade. Quando eu falo tudo isso, eu queria dar para vocês assim, um pequeno testemunho do que acontece com aquele que tudo entrega para Deus e confia na plenitude da sua providência divina, assim como eu fiz. Tudo que eu tinha, lancei pela janela e fiquei absolutamente sem nada, mas feliz. Disse para Deus o dia que eu estava com chinelo no pé, uma calça de moletom e simplesmente uma camiseta e nada mais. Casa, carros, joias, a minha profissão que me rendia 2 salários. Joguei tudo fora quando eu conheci Deus, porque eu tinha tudo antes, mas não tinha nada. Eu era infeliz, o travesseiro era testemunha da minha dor, porque sempre ele amanhecia molhado de lágrimas por causa da solidão, da dor interior, do vazio existencial. E quando eu conheci Deus, eu era feliz, eu dormia sorrindo, acordava sorrindo, a vida tinha um sentido, passou a ter um colorido novo. As pessoas passaram a ser encantadoras, todas indistintamente para mim, porque dentro de mim explodia um amor que eu não sabia explicar. E era o amor de Deus que explodia em mim, era o Espírito Santo que irradiava nos meus gestos, em tudo. Por isso eu me vi abdicando, de repente, de tudo que eu tinha, que eu procurei ter a vida inteira, e ficar absolutamente sem nada, mas eu tinha tudo, passei a ter tudo e simplesmente abandonei tudo. A cidade, clientela, os lugares que eu tinha como propriedade, para vir ficar com minha mãe e meu pai em Patos de Minas e ficar com eles até que eles morressem, ou eu, não sei, mas para reconciliar e ganhar um tempo perdido, distante no pecado, como filho pródigo, né? E desde então eu nunca mais entrei no supermercado e empurrei um carrinho cheio de mantimentos, porque passei a viver da providência de Deus no pleno sentido da palavra. Só visto o que me dão, só calço o que me dão e só como o que me dão. Interessante que eu passei a cuidar de pessoas, meu irmão veio morar comigo, cuido do Isaías há 15 anos, que tem depressão, então nós três, todos nós temos e sobramos, e sobra. Tudo que nós ganhamos, tudo que chega em nossas mãos de providência divina.
Vendi uma casa simples e hoje adquiri uma casa, consegui uma casa sem dinheiro, só tinha um carro e com o carro eu transformei um canto que todos que vêm aqui, não que tenham inveja, mas que gostariam de morar onde eu moro, um lugar que se chama de céu, de paraíso, que Deus preparou para mim. Mobiliei, vivo o meu dia a dia na solidão deste lugar em cima de uma montanha, onde para mim é uma alegria, como eremita rezo o tempo todo, de gratidão, de alegria, por saber-me tão amado por Deus. E diante de tudo isso, das providências, daquilo que eu preciso no dia a dia, me aposentei por uma ferida na perna, e o salário é a conta de eu pagar a prestação de carro, porque eu preciso do carro para viajar, para pregar aqui, para pregar acolá. Então, o dinheiro da aposentadoria por invalidez dessa perna, dessa ferida, é exatamente para isso, sempre a custear um veículo para eu sair, para evangelizar, porque nunca liguei a ignição do meu carro para qualquer coisa que não fosse ir para a missa, ir para um grupo, ir para um seminário, ir para um testemunho, ir para pregar aqui, ali, acolá, aqui, longe, perto, sempre. Mas quando eu percebo que preciso de algo, pagar algo, ou de um dinheiro para isso, para aquilo, eu sempre recorro ao Senhor. Assim como eu digo para ele, o pó está acabando de café, o açúcar está acabando, eu falo hoje em oração, amanhã as latas estão cheias novamente. E da mesma forma eu disse para o Senhor, eu preciso de R$ 800 para pagar o cartão de crédito. Simplesmente falei de manhã para o Senhor e quando foi à noite, numa quinta-feira, fui à missa nos Capuchinhos, porque sempre que eu sinto saudade daquele lugar que passei minha infância, eu vou à missa lá. Mas não sabia que estava tendo a novena de Santa Teresinha, a novena perpétua. Então entrei, a igreja estava cheia, como é costume nas novenas de Santa Teresinha, que é uma vez por mês acontece, os 24 Pai Nossos, mas eu não sabia disso, não desconhecia essa realidade, entrei, sentei, ajoelhei direto no terceiro banco do primeiro de trás para frente, na beiradinha do corredor, que é o segundo corredor. O corredor primeiro é rente à parede e o segundo que fica entre os dois bancos, para depois vir um corredor central. E ali ajoelhado, a igreja cheia de pessoas, rezando. Eu nem percebi que estavam rezando o Pai Nosso, que nem percebi que o padre estava andando entre os bancos, rezando os Pai Nosso, e atrás dele dois ministros, um carregando um ramalhete de muitas rosas e outro carregando uns papéis enroladinhos noutra sacola. Não percebi nada disso, simplesmente ajoelhei, fechei meus olhos, reclinei a cabeça, esperar a missa começasse. Fui antes um tempo para adorar Jesus e nunca, quando eu vou à missa, eu já fico no banco, eu não vou para a capela. E naquele momento, desse momento que eu cheguei, ajoelhei e comecei a rezar, eu fui transportado em espírito, acredito eu, porque eu me vi tipo num convento de paredes amareladas, as portas grandes de madeira, encimada por vidros, e grandes corredores com parapeito do lado nos corredores e colunas. E as celas todas, várias celas, uma atrás da outra, que são os quartos das irmãs, sequencialmente. E quando eu estava naquele lugar, de repente, Santa Teresinha me aparece exatamente como ela está no quadro que a irmã dela pintou, a Celina. Ela estava com aquele ramalhete de rosas, de todas as cores, e o crucifixo no meio, com a veste de baixo, que é o hábito marrom, e a capa, aquela capa que usa-se festiva, creme, bege, por cima, e o véu preto na cabeça, sorridente, e ela me olhava.
me olhava sorrindo, sorrindo com aquele sorriso encantador dela, e ela fez uma menção que eu a seguisse. Então ela foi andando à minha frente, eu via o vento batendo na capa, o movimento dos pés de sandálias, fazendo movimento na roupa interna, no hábito interno marrom. E eu seguia lentamente ela, e ela parava um pouquinho de repente, me olhava e, e continuava, e seguia os corredores, e entrava em outros corredores, e por outros corredores, e às vezes nos grandes cômodos, que eram às vezes o refeitório, paredes altas, o telhado nu, toda a pintura de todo lugar amarelado, o, e dentro do lado de fora um jardim interno com várias rosas, com várias plantas. Deve ser dali que ela colhia as rosas para levar para a capela. Ela passou pela Capela do Santíssimo, fez um gesto de genuflexão e deu continuidade às andanças. E ela me levou num lugar onde tinha duas grandes e altas colunas redondas, arredondadas, com capitéis em cima e capitéis embaixo. Mas interessante, a distância de uma coluna que dava para mim abraçar e encostar a mão como um tronco, que diminuindo de largura na subida, tinha uma parede no centro, e as colunas estavam como que encostadas nessa parede, e aquela parede do meio estava nua, como se ali um dia fosse colocado um crucifixo, deve ter posto algum quadro, alguma coisa parecida. E uma escadinha que levava até essa parede, para que alguém subisse até para colocar ali um crucifixo, um quadro. Eu não entendi muito bem o sentido, mas era desse jeito. Uma escada com os dois degraus, um patamarzinho, a parede, e dos dois lados as duas grandes colunas. Ela subiu os dois degraus e o que ela fez? Ela virou para o meu lado, do jeito que ela estava com as flores, como está no quadro, sorridente, e fez um gesto que eu me aproximasse. Eu me aproximei. E ela estava um pouco acima de mim. Naquele momento, ela tirou do meio de todas as rosas uma rosa vermelha rubra, me lembro, um vermelho forte, escuro, como sangue de boi, e estendeu para mim sorridente, ali onde ela estava, entre aquelas duas colunas. E eu, sem dizer uma palavra, e ela sem dizer uma palavra me estendeu a rosa, e eu estendi a mão para pegar. Quando eu estava tocando a rosa, onde as mãos dela e a minha mão estava na rosa, que eu estava acabando de pegar, o padre, eu acordei acordei do joelhado que eu estava, daquele momento que eu estava vivendo, o padre do meu lado, me entregando, me dando um cutucão no ombro e me entregando a rosa vermelha, rubra. Eu fiquei muito assustado e ele disse baixinho para mim: essa rosa é para você, e eu quero que você venha aqui amanhã para você olhar umas figuras de Santa Teresinha, que eu quero que você pinta um painel para pôr lá naquela sede da esquina ali que está feita, e a gente vai pôr um quadro lá na entrada daquele salão novo. E eu fiquei assim como que paralisado, sentei, participei da missa e fiquei assim como que atordoado com aquilo. Um transporte onde eu estava voltando. Quando foi no outro dia, disse, queria contar para ele, mas não contei a história. E eu fui lá dentro do escritório, estava Marlene, que trabalha lá com a Fátima, e ele me chamou lá dentro, onde tinha um computador, e pediu a Marlene: Marlene, pluga aí para me ver as imagens, para o Luiz ver as imagens de Santa Teresinha que nós temos, para ele escolher que nós vamos pintar. Então foi passando várias Santa Teresinha de todo jeito, de todos os pintores do mundo inteiro. De repente, a última estava em preto e branco, tinha duas colunas redondas do lado, a Santa Teresinha
no meio, entre as duas, onde tinha 2 ou 3 degraus, ela sorridente, com as rosas, tal como foi fechado aquela imagem. Eu disse, é essa que eu quero pintar. Pintei a imagem que está na entrada do salão, que está toda circundada de rosas de lata da cor natural enferrujada, porém envernizada. Muito lindo que ficou a ideia do padre, do Frei Adilson. E quando ele me perguntou quanto, eu falei R$ 800. Ele falou, Marlene, pague o Luiz adiantado porque ele precisa de dinheiro. Então, naquele dia, no outro dia, os R$ 800 vieram nas minhas mãos para me pagar o que eu precisava. Pintei o quadro e carrego essa imagem, essa lembrança daquele transporte, onde eu fui Lisieux, conheci o Carmelo, Santa Teresinha manifestou-se dessa forma, me entregou a flor através do Frei, que eu nem pensava, estava num canto, ele sabe que eu não tenho dinheiro, ele sabe que eu não poderia ser padrinho como tantas outras, mas foi simplesmente, eu falei para ele, por que você me entregou a rosa? Você sabe das minhas dificuldades, meus limites? Ele falou, meu coração disparou quando eu te vi ali ajoelhado e senti forte meu coração que era para me te entregar a rosa. Eu quero te dizer o seguinte, Deus usa da forma que Ele quer, como quer, através de quem Ele quer, para providenciar algo na sua vida. Seja fiel ao Senhor. E acredite e confie que não importa o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir na festa X ou assada, não importa onde eu vou morar ou vou deixar de morar. O importante é eu saber e crer que Deus é por mim, e se Ele é por mim, quem será contra mim? É saber que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, está na palavra. É saber que em Jesus sou mais do que vencedor. É saber que a misericórdia de Deus, como está no Salmo 144, abraça toda criatura. É saber que Deus pode muito além de todas as riquezas do mundo. É saber que Deus pode pôr no bolso, assim como o Covid veio, igualou a humanidade, virou uma bola única, sem o relevo nenhum, quem é mais rico e quem é mais pobre, onde pobres e ricos morreram da mesma doença, sem medicamento, com falta de ar, e morrendo e sendo sepultados do mesmo jeito, ricos, milionários, bilionários, dentro de um saco despido, caixão lacrado, sem absolutamente nenhum sacramento, sem uma missa de corpo presente, sem velório. Ele pode ter pagado a vida inteira funerais, pagado uma funerária e foi enterrado como qualquer outro, pobres e ricos. Deus sabe, nós nada sabemos. Deus nos quer assim, que nós sejamos, como Santa Teresinha fala, rebaixar, ser um brinquedo nas mãos de Deus. É dizer aos 4 cantos do mundo, eu sou e quero ser o amor dentro da minha igreja. Eu não quero ser padre, nem bispo, nem papa, nem isso, nem aquilo. Eu quero ser o amor. Ninguém nos verá como alguém que ama, mas como o próprio amor ambulante. É isso, porque o próprio Deus é o amor. Onde está o amor? Deus aí está. Nós estivemos unidos e reunidos, foi em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.